Fala pessoal, mais uma revisão dócil aí, né? De matemática, né? Então, bora lá. Na primeira questão, vamos entender a questão da organização de positivo e negativo nos números, tá? Então, por aqui, ó. Menos 10, 0, 7, menos 22, mais 3. Beleza. Vamos colocar eles em ordem crescente. Quem é o menor número aqui, ó? Quanto mais negativo, melhor. Então, menor 22, depois menos 10, ok? E depois aqui, ó, 0, né? Depois 3 e depois 7. Ok, pessoal? Então aí, ordem crescente dos números, né? Bem tranquilo, bem de boa, né? Muito de boa, tá? Agora vamos trabalhar com multiplicação de números negativos, tá? Vamos lá. Como é que multiplica números negativos? Vamos lá? Por exemplo, 6 vezes menos 1, 6 vezes menos 2, 6 vezes menos 3, assim por diante. Então, primeiro você faz a multiplicação, ó. 6 vezes 1, 6. Mais vezes menos, né? Lembra do sinal, tá? Ó. Menos vezes menos, mais vezes mais, mais. Menos vezes mais vezes menos. Né? Ó. Sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, fica negativo. Tá bom? Tanto na multiplicação como na divisão. Então, 6 vezes 2, 2. Mais com menos, menos. 6 vezes 3, 18. Mais com menos, menos. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aqui. Oi, oi, beleza. Vou testar aqui o áudio. Tá, então, beleza? Prosseguindo aí, agora vamos para a divisão. Ó, questão 3. Então vamos fazer divisão. Vamos lá. 6 dividido por 2, tá? Menos 6 dividido por menos 2, menos 6 dividido por 2 e tá bom. Aí, o que acontece aqui? Vou fazer mais uma aqui. 6 dividido por menos 2. Vamos lá. Primeiro passo, fazer a divisão. 6 dividido por 2 é 3. Ó. Mais dividido por mais é mais. Pessoal, quando não tem sinal no número, é porque é positivo, tá? Ó, então, 6 divide com 2, 3. Ó. Menos divide com menos é mais, porque menos. Tanto na multiplicação como na divisão, mesma coisa, tá? Menos com menos é mais. 6 dividido por 2, 3. Menos com mais, menos. 6 dividido por 2, 3. Mais com menos, menos, tá? Então, lembra da regra do sinal. É só isso. Bem tranquilo, né? Aí, vamos lá. Outra coisa. Toda vez que nós tivermos figuras, por exemplo, tem duas figuras iguais, mesmo tamanho. Quando duas figuras são iguais, têm o mesmo formato e mesmo tamanho, na matemática nós falamos que elas são congruentes. Beleza? Bem tranquilo, não é? Tá. Prosseguindo aqui. Agora vamos para ângulos complementar. Ângulo complementar. Pessoal, ângulo complementar é o que falta para 90 graus. Então, por exemplo, letra A. Se eu tiver aqui 40 graus, quanto que falta para
90 graus? 50. B. Se eu tiver um ângulo de 55 graus, quanto que falta para 90 graus? 35 graus. Tá bom? Bem tranquilo, né? Então, ângulo complementar, o que falta para 90. E ângulo suplementar. Ângulos suplementares. Então, vamos supor que o suplementar é o que falta para 180. Então, letra A, vamos supor que tem aqui 120. Quanto que falta para 180? 60 graus. B. Vamos supor que tenha 105 graus, né? Quanto que falta para 180? 75 graus. Então, o complementar para inteirar 90 e o suplementar para inteirar 180. Bem tranquilo, não é? Tá. 7. Agora vamos ver as definições de triângulo. Vamos lá. O que é um triângulo equilátero? Pessoal, quando o triângulo é equilátero, então definições de triângulo, tá? Definições de triângulo. Triângulo equilátero. Todos os lados são o quê? Iguais. Tá? Esse é um triângulo equilátero. E quando o triângulo ele é escaleno. Ó, se um triângulo for escaleno, se ele for escaleno, significa todos os lados desse triângulo são o quê? Diferentes. Tá bom? Todos os ângulos são diferentes. Tá bom? E se um triângulo for isósceles? Vamos lá. Triângulo isósceles. Se for isósceles, significa que dois lados são iguais. Tá? Você tem que perceber essas definições, tá bom? Isso é muito importante. Tá. 8. Vamos lá. Agora, vamos classificar os triângulos agora em retângulo, tá? Retângulo, acutângulo e obtusão. Vamos lá? Então, um triângulo é obtusângulo. Obtusão. Um triângulo obtusângulo. Tá bom? O triângulo retângulo. Tá bom? E o triângulo acutângulo. E o triângulo acutângulo, beleza? Nesses casos, pessoal, isso aí eu pedi para vocês. Ver a página, sabe isso? Nossa, cheio de atividade aqui esse negócio. Muita atividade nesse livro. Aqui para vocês. Uma coisa, peraí. Veio. Ó,
na página 31, tá bom? Livro de vocês, tá? O triângulo obtusângulo, quer dizer que um dos lados é maior, um dos lados é maior que 90 graus. Tudo bem? Tá, então, para um triângulo sobre os ângulos, um dos lados dele, ou seja, na verdade, ângulo, né? Fica mais claro, né? São 3 ângulos, mas um dos lados, né? Ou seja, um dos ângulos tem mais que 90 graus, tá? No triângulo retângulo, um ângulo é 90 graus. Então, no triângulo retângulo, um dos ângulos é 90 graus. E no triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus, tá? Então, no triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Beleza? Bem facinho, né? Tá. Continuando aí. A 9. Aí, vamos lá. Vamos supor que tem um triângulo, né? 71. Opa. Vamos supor um triângulo aí, 73 graus. Toda vez que tiver esse símbolo aqui, tipo um quadradinho com pontinho, é 90 graus, tá? Não aparece 90, mas é 90. E aqui o ângulo A. Então, vamos descobrir o valor do ângulo A. Então, você tem que achar o valor do ângulo. Eu sei que a soma dos ângulos dá sempre 180. Então, quer dizer que se eu somar 90 mais 73, mais o ângulo A, dá quanto? É regra. Somou os ângulos internos do triângulo, é sempre 180. 93 mais 73, 163 mais A igual a 180. Aí, tu isola esse ângulo A. A igual 163 passa para o outro lado, é negativo, tá? Ó. 180 menos 163, a gente pode fazer o cálculo, né? Aqui fica 10, 7, aqui fica 7, dá 1, aqui fica 0. Então, dá quanto? 17 graus, tá? Então, quando tiver um triângulo, 2 lados você conhece, o terceiro você acha. É só isolar o valor do A, tá? Ou do X, que seja, tá bom? 10. Vamos supor agora, tem aqui. Aí, vamos imaginar que aqui seja 92 graus. Aqui seja 55 graus, né? Aí quanto que sobra aqui, ó? Eu quero saber esse ângulo aqui, ó. Ângulo A. Bom, pessoal, ó, aqui dá um triângulo, 55, 92, aqui, ó. Qual o valor desse ângulo? Pessoal, lembrando, toda vez que você tem uma meia-lua, ou seja, metade de uma circunferência que é 360, a metade é quanto? 180. Se eu tenho aqui 92 graus, quanto que falta para 180? Falta quanto? 88 graus. Não é assim? Então, quer dizer que esse lado de dentro, para completar 180, quantos graus? 88, tá vendo? 88 com 92, 180. Então, esse aqui é 88. Então, 88 graus aqui, mais, esse aqui é quanto? 55, mais o ângulo A. E eu sei que sempre a soma dos três dá quanto?
180. Então, vamos lá. 88 mais 55. Vamos somar. 8 mais 5, 9, 10, 13, sabe 1? 8 mais 5, 9, 10, 13, dá 14. Deu quanto? 143 graus, mais o ângulo A igual a 180. Aí, tu pega, isola o ângulo A, igual a 180. 143 passa para o outro lado, menos 143. Aí fica 180 menos 143. Vai emprestar a valer 10, que vai valer 7. Aqui fica valendo 7, né? Menos 4, 3, que fica 0. Só não estou fazendo essas continhas tão passo a passo, porque a continha é basiquinha, né? Isso aí vocês sabem, só para reforçar, vamos dizer assim, né? Só um lembrete, tá? Então, quanto que deu aqui? 37 graus. Então, o valor do A. Aí, se você pegar 37 mais 55 mais 88, vai dar os 180 aqui dentro. Tá bom? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo assim, né? Tá? Aqui, ó, tem um ângulo reto. Bom, isso aqui, um ângulo reto, é quantos graus? Toda vez que tem esse símbolo com esse pontinho no meio, pessoal, é um ângulo reto, 90 graus. Bom, quanto que sobra então aqui para o ângulo A? É simples. Toda vez que tiver, tá vendo? Tem duas barrinhas aqui. Toda vez que tiver duas barrinhas aqui, significa que essa reta é igual a essa reta. Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo. Se aqui é 90, falta quanto para distribuir o restante? É 90. Então, para esses dois, falta quanto? 90. 90 mais 90 mais 180. Então, aqui tem que ser 90. Então, 90 que vai dividir para o A e para esse. Então, quanto vale esse aqui? 45. E esse? 45. 45 mais 45 não dá o 90? Por que eu sei 45? Porque os dois são iguais, pessoal. Tá vendo que tem a barrinha aqui, ó? Risquinho. Se os dois são iguais, então divide 90 pelo meio. Tá bom? Aí, vamos supor, tem aqui uma figura geométrica qualquer, tá? Aí, vamos colocar aqui alguns ângulos. Ó, vamos supor que tenha 78. Aqui tenha 42. Aqui seja 70 graus, né? E aqui seja o ângulo A. A pergunta é, quanto vale esse ângulo? A regra é assim, é bem simples. Pessoal, toda vez que nós fazemos um giro por fora de qualquer figura geométrica, não importa a figura, qualquer giro em volta, não é uma circunferência, e uma circunferência tem quantos graus? 360. Ou seja, quer dizer que se eu somar os ângulos externos, por que externo? Porque está fora, vai dar quanto? 360. Só que aqui é 70. Você tá vendo? Ó, aqui 42, 78. Quanto vale o ângulo aqui? Aí tu puxa uma linha aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Ó, essa linha de baixo aqui, ó, puxa ela. E se aqui é 70, quanto vale aqui para completar 180? 110. Lembra que meia lua é 180? Se eu tenho 70 de um lado, tem quanto do outro? 110. Esse mais esse dá 180. Aí tu pega, vamos lá. Vamos somar então. Ó, 42 mais 42 mais 78 mais 110 mais o ângulo A. Tá vendo? Ó? São 4 ângulos aqui, né? São 4 cantos. Sempre uma volta completa, quantos graus? 360. Então, esse mais esse dá 80, 120. 120 mais 110, 220, 230. Não é assim? Então, ó, 42 mais 78 dá 80, 120, 220, 230. Tá? Mais o ângulo A, igual a 360. Aí, isola o A, né? Porque o A tem que ficar sozinho. Fica 360. Sempre quando eu mudo o número de lado do igual, ele muda o sinal. Não tem igual aqui, ó. Vou mudar para lá. Por quê? Porque ele não tem letra. Então, muda de lado, muda o sinal. Então, é igual. 360 é menos 230.
fica 0, aqui fica 3, aqui fica 1. Quanto que deu? 130 graus, tá bom? Bem tranquilo, né? Extremamente dócil. Então, essa é a nossa revisão dócil, né? Aqui o dócil. Ele está com frio, está de botinha, está de luva, touca e cachecol. Então, dócil com frio. Beleza, pessoal? É isso aí. Sucesso. Pessoal, o restante, as coisas foi dado em sala de aula, né? Tá bom? E é isso aí, tá? O revisão foi dado em sala de aula, então estuda essa aqui e a da sala de aula. Beleza? Estuda as duas. Tranquilo?